Sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Podteca. No episódio de hoje, dizem que após sua passagem em 2002, Chico Xavier está novamente entre nós. Não em sua forma humana, mas de uma maneira que irá surpreender a todos e ajudar novamente na evolução da raça humana. O espiritualista Luiz Luna nos ajuda a compreender de que a nossa passagem por aqui pode ser bem mais acolhedora e amorosa do que estamos acostumados. E Fernando Peron, um especialista na vida e obra deste médium incrível, nos conta com detalhes tudo sobre o pensamento liberal e a doutrina de Allan Kardec. Agora, no Podteca. Podtecas, como vocês estão? Hoje o clima é assim, é zen. Hoje o clima é gostoso. É um clima pré-ano novo. O que a gente faz no ano novo, gente? Fala pra mim, meus convidados. Comemora coisas novas, uma nova fase. Um novo começo. E você, Luna, o que você acha? Planta, Planta? para colher ao longo do ano que chega. Ah, muito bom. E vocês, Podtecas, o que vocês fazem já entrando nesse clima de fim de ano, de renovação de ano novo? A gente vai dar uma palhinha agora do que vai acontecer. Eu estou aqui com o Fernando Peron, que é escritor desse livro aqui. Allan Kardec, Chico Xavier, Identidade e Missão. Além de escritor, ele é um ator e dublador. Eu acho que é um dos mais queridos que tem no mercado, né, Peron? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, minha amiga. Muito bom estar aqui com você e com um amigo também. Um amigo é um velho conhecido de vocês, se vocês não lembram. Quem chega no final do vídeo do Podteca, capaz de lembrar pelo nominho, né, Luiz Luna? Acho que sim. Em um lugar muito confortável, né? Ficar lá no fim, atrás das câmeras. Você prefere ficar atrás? Prefiro. Ele tá tímido, gente. Já ele volta ao normal. O nosso Luna de sempre. O Luna foi diretor de set da primeira temporada do Podteca. Mas ele tá aqui hoje para falar também da doutrina de Allan Kardec e do Chico Xavier, que é uma coisa que eu tenho muita, mas muita curiosidade mesmo. Acho que vocês já sabem que eu não tenho uma religião definida. Acho que a minha religião é a curiosidade, porque daí eu acabo passando por todas elas. Mas não é certo falar que o kardecismo é uma religião, e sim uma doutrina. Tô certa? Exato. Filosófica, moral e científica. Científica é o melhor, né, Peron? Porque pelo que eu li no livro, porque eu tive que estudar, né, gente, para estar aqui, essa parte científica foi a parte que mais me pegou. Porque tudo são dados, tudo no kardecismo tem pesquisa, tem comprovação. E aí? E essa é a parte mais interessante, porque muitas pessoas às vezes têm uma ideia de que é apenas uma crença, né? E não se volta para a parte científica das comprovações fartas que existem de pesquisadores que foram a fundo nos assuntos relacionados e chegaram à comprovação, né? Mas para isso a gente precisa realmente estudar, porque é toda uma ciência. Como dizia Allan Kardec, o espiritismo é uma ciência e, como toda ciência, ele precisa ser estudado a fundo para ser corretamente assimilado e compreendido. Né? Interpretado, né, Peron? Exato. Peron, e você simplesmente só leu toda a obra de Chico Xavier, é isso? Estou acabando agora, coincidência. Nesse mês eu estou terminando. São 544 obras, é muita coisa. Meu Deus. Mas eu me programei para ler, né? Uma por mês há 27 anos. 27 anos que você estuda a doutrina. Não, há mais tempo, mas a obra do Chico Xavier, assim, uma por mês. Há 27 anos. Eu comecei, na verdade, muito cedo, com 17 anos, e fiquei vários anos lendo, mas não uma por mês. Eu lia avulso. Mas quando eu me programei para ler uma por mês, foi 27 anos atrás. Sem pressa, não era leitura dinâmica, é leitura concentrada. Consistente, né? Claro, é um estudo. E aí fui estudando, primeiro para minha assimilação, né, que minha necessidade de aprendizado, e depois para divulgar pelo projeto Saber e Mudar, o site que a gente tem. E aí eu fui lendo uma por mês e agora estou terminando esse mês. É projeto Saber e Mudar. Que legal. Tem o que é esse projeto? O site começou, na verdade, começou antes de ter esse nome, que era divulgando um texto por dia. Não só espírita, conteúdos diversos, ditado popular,
Shakespeare, tudo que tivesse um ensinamento positivo eu colocava ali e divulgava pelo meu e-mail, né? Aham. Só que aí isso teve uma repercussão tão grande, muita gente começou a pedir, manda para mim, e pessoas que eu não conhecia, quando eu vi, eu tive que abrir várias contas de e-mail para poder divulgar isso daí. Que porque legal, lotava uma, eu abria outra, eu falei para isso aqui está insustentável agora, eu tenho que fazer um site. Aham. E aí fiz o site, e no site tem todo o histórico, desde das primeiras, né? Aham. E há 18 anos agora está fazendo, que é um texto por dia sem falta, de segunda a segunda. Então eu posso dizer que você foi o primeiro coach do Brasil. Coach motivacional. É uma pequena contribuição que a gente faz pela doutrina, né? E pela obra do Chico Xavier, que é riquíssima, é um conteúdo fantástico de conhecimento e de aplicação para a nossa vida, né? Porque ali tem um universo de conhecimento em vários... Só o Chico Xavier, por exemplo, ele tem uma riqueza da literatura dele, uma qualidade literária, além do conteúdo doutrinário, excepcional. Sim. Então, aquilo lá são reflexões para a vida de toda pessoa, independente se é espírita ou não, né? E ele não chegou a completar o ginásio, foi isso? Ele fez só até a 4ª série, mas nesta vida, né? Porque a capacidade intelectual do Chico de várias vidas, a gente sabe que era uma coisa assim extraordinária, senão ele não seria capaz de produzir a obra que ele produziu, porque é um conteúdo científico, filosófico, histórico, né, doutrinário, poesia, crônicas, contos. Ele andou em todos os tipos de literatura, né? Ele transitou em todas as áreas. Como pode, né? Mas a gente vai falar já do Chico Xavier. É muita coisa, porque tem muita eu quero saber do Luna. Luna, como que a doutrina chegou na tua vida? Só para vocês saberem, o Luna é o meu irmão de coração, assim, mais um que eu tenho na vida. A gente se conhece há mais de 20 anos, né? 25 pelo menos, né? Mas assim, eu não me recordo de você ser tão estudioso, ser tão imersivo, né, no kardecismo. Quando que começou, Luna? Eu me dizia espiritualista, né? Que é diferente. É diferente. E em 2008, dizem que a gente vai ou pelo amor ou pela dor. Bom, em 2008 teve uma situação que alguns sabem, os mais próximos sabem. Eu fiquei grávido, Miguel. Esse ano ele faria 16 anos, né? 23 de agosto. Já. E ele tinha um problema cardíaco congênito e descobrimos no pré-natal. E foi a gestação toda acompanhando e... Vai ter jeito, não vai? E uma amiga nossa, Cida, falou para a Andréia, tem perseverança. Por que você não vai lá? Mas isso depois dele desencarnar, né? Porque ele viveu 18 horas. Ele nasceu como programado, foi para a UTI, esperou a Andréia passar o efeito da hack para ela falar com ele. E ela conversou com ele umas 10 horas da noite. Às 2 da manhã ele se despediu. Hoje a gente entende. Talvez, né? Talvez. Eu acho que entender tem que ter muita água aí embaixo da ponte, né? Pra gente compreender os planos de Deus. Eu chamo de Deus, né? Que eu acho que é esse ser, essa entidade que manda na vida da gente. E eu acho que quando for a nossa hora, a gente vai bater um papo cara a cara e a gente vai ficar sabendo do porquê dessas coisas. Mas foram 18 horas de muito, muito amor e muito carinho, né? Isso eu tenho certeza. E aí você foi procurar uma ajuda ou uma explicação? Então, o mais engraçado é que eu sempre disse que eu não seria pai. Eu dizia, diante do meu entendimento de mundo, que se fosse para eu ser responsável por alguém, que eu fosse responsável por alguém que já estivesse aqui, que eu não precisaria gerar alguém para ser responsável, porque o mundo já tinha tantas mazelas, tantas dificuldades que, no meu entendimento,
seria injusto trazer alguém para viver isso. Olha que coisa. E quando a gente falou, vamos tentar ser pai, você veja, os meus sogros têm 2 filhas, Andréia e Eliane. Andréia, minha esposa, foi a primeira que casou. 2 sogros idosos. E aí a gente pensou, que seria injusto não permitir que eles passassem pela experiência de serem avós. E aí, com 5 anos de casado, a gente falou, vamos tentar? Vamos tentar. Tá. Na primeira tentativa, ela ficou grávida. Caramba! Não abracem o Luna, só para quebrar o clima. Então era para ser. Né? E era para ser do jeito que foi. Mas hoje você tem essa compreensão a partir do momento que você passou a compreender um pouco mais do mundo como ele é. Sim, eu acho que eu aceitei. Depois que a gente falou, vamos ter um bebê, vamos ter o Miguel, e aconteceu do jeito que tinha que acontecer, era assim que tinha que ser. Sim. Não só para que eu aprendesse algumas coisas, mas para que os meus pais também entendessem, os meus sogros, os meus sobrinhos, os meus irmãos. E o próprio Miguel. Uma experiência para o grupo familiar, né? Para o grupo familiar, Fernando. É exatamente isso. E a gente sabe que continua vivo, né? Aquilo lá foi uma passagem rápida, mas não sem sentido. Teve um sentido ali. Total. E a ligação continua, né? Total. É um serzinho que veio, fisicamente ficou aqui 18 horas, mas acompanha a gente para sempre. Que não foi de agora, não foi só de antes e não vai ser só de amanhã também. Exatamente. Tem uma continuidade depois que a gente não conhece ainda o futuro, né? Sim. Mas uma ligação que não se perde, na verdade. Aí, para se entender tudo isso, é complexo, mas tudo tem uma explicação, uma lógica por trás, né? E aí, depois de chegar no Espiritismo, eu entendi o porquê que eu dizia que eu não seria pai, que eu não precisaria ser pai. Porque talvez no inconsciente, ou numa bagagem anterior a isso, o acordo já estava firmado. E era para ser desse jeito. E aí, e hoje tudo bem. E aí uma curiosidade até, a partir disso, vocês passaram a assistir Menores Carentes mais de perto, e você foi pai mais de 10 vezes, né? Porque eles fazem um trabalho maravilhoso, que é assistir essas crianças carentes muito de perto. Você chegou a adotar um menino, não foi? Não é adoção, é um projeto que as prefeituras têm, que chamam apadrinhamento afetivo. Nós moramos em Osasco e participamos desse projeto. Os adultos são qualificados para serem adultos de referência para crianças e adolescentes que são abrigados. Né? E a gente participou do projeto e foi isso. É um projeto muito bonito que algumas prefeituras têm e é importante que as pessoas saibam e conheçam e participem. Que não é adotar, porque o processo de adoção tem um caminho que precisa entrar na fila nacional e o apadrinhamento... É muito penoso, né? É difícil, porque normalmente quem quer adotar está procurando criança com determinadas características. Crianças novas, com um padrão étnico. E os abrigos estão... não cheios, mas com muitas crianças e adolescentes, além dessa faixa etária que querem adotar. Entendi. Então, quer dizer, a fila de interessados é muito maior do que a fila de crianças e adolescentes que precisam ser adotados. Mas a conta não fecha por conta desses critérios. Que os pais querem crianças que se pareçam com eles, que tenham uma faixa etária baixa para que cresçam com eles, para que não tenham memória da vida pregressa, e aí a conta não fecha. Entendi. Peron, e aí, a partir dessa história, né, desse serzinho que ficou 18 horas aqui, o Miguel, e mexeu com a vida de todo mundo, é correto a gente dizer que
essa ligação de cada ser humano é real, cada um está interligado por um amor único, por essa força única. Sem dúvida. Agora, é claro que cada história é muito particular. A gente não tem como saber o pregresso, porque existe o esquecimento temporário das nossas vidas passadas. Muitas pessoas falam assim, mas não seria melhor, se existe mesmo, não seria melhor a gente lembrar de tudo? Não, se existe a lei do esquecimento, é justamente para facilitar o nosso recomeço, o nosso aprendizado. Sim. Porque se a gente lembrasse de tudo que a gente já viveu em várias vidas, né, é tanta carga emocional e psíquica que a gente não conseguiria, a gente não aguentaria. Já chegaria inflado. Seria um excesso de informação e de pressão desnecessário. Então, a gente não perde a memória das outras vidas, está guardado no perispírito, que é um computador mais do que perfeito, né? Que armazena tudo isso. Só que com o choque da matéria, com a reencarnação, quando a gente nasce novamente, existe esse bloqueio das vidas passadas, do conhecimento, da lembrança. Temporário, tá lá. Por isso que às vezes a gente tem uma certa noção. Isso aqui já aconteceu comigo. Aquela sensaçãozinha? O déjà vu, na verdade, o déjà vu é na verdade um resquício disso daí, né? Em alguns casos. Sério, Peron? Então a gente acessa. Está mais perto do que imagina. A gente acessa, na verdade, pedaços de informação, né? Às vezes é necessário até por um aviso que a gente tem a receber. Às vezes vem pelo sonho, às vezes vem espontaneamente, que é para a gente tomar cuidado com determinadas situações ou prestar atenção em algo que a gente tem que fazer. Mas o bloqueio das vidas passadas é muito importante para a gente ter a chance de recomeçar como se fosse do zero, né? Para a gente, olha, novamente agora, as más tendências que eu tenho no passado, eu vou aprender a dominar, e as qualidades que eu tenho que desenvolver, eu vou ter chances e oportunidades para isso. Aí, dentro disso está o quê? O livre-arbítrio, né? Mas voltando para a situação, então a gente não lembra exatamente, mas certamente existe uma causa para essa ligação. Por mais triste que pareça, na verdade, aquele período curto que ele ficou, poderia ser, por exemplo, um término de aprendizado que ele precisava como espírito. E eu imagino E vocês também, né? Alguma coisa que precisava reajustar de vidas passadas. Então, às vezes a ligação é mais forte, ou às vezes ela é mais pontual de outra vida. Mas nunca o acaso. Não, isso não existe, né? O acaso não existe. Não, o acaso é o nome que a gente dá para uma coisa que a gente desconhece, na verdade. Que né? legal. Então, Isso é ótimo. Exatamente. existe... Agora, a gente, para entender tudo isso, é só estudando. Né? Porque é uma riqueza tão grande e uma complexidade tão grande Sim. que, mesmo estudando muito, a gente ainda nesta encarnação, no estágio que a gente está, não vai captar tudo, mas a gente pode avançar muito. Por isso que muita gente duvida também. Por quê? Porque tem as falhas do entendimento. Porque não estudou conjunto. Porque aí faz parte da ignorância humana, vamos lá. E faz parte ainda porque a gente está aprendendo, né? Exato. Então, agora, estudando muito, a gente vai mais longe do que aquele que acredita ou não acredita. Não é questão de acreditar, é questão de conhecer, né? Mas aí vai muito de encontro, Peron, ao que eu penso sobre o ser humano, né? Porque eu acho que eu tô com 46 anos. E aí, nessa altura da caminhada, tem uma amiga minha que ela fala assim, hoje, eu quero ter paz, eu não quero ter problema, eu não quero ter nada. Você quer ter razão ou você quer ter paz? Eu quero ter paz. Quando você chega nesse estágio da vida, você passa a compreender que não é possível que a gente está aqui por acaso, que a gente está aqui de passagem, porque senão não faria sentido, né? Então, fica mais gostoso quando você amplia a curiosidade de tudo. Eu acho que eu criei o Podteca não foi por acaso. Eu tenho alguma coisa para acrescentar com essa minha curiosidade, que não é só frente às câmeras. É uma curiosidade de vida. É uma busca sua. Gente. É uma busca minha. E é a busca de conexão. Conexão com pessoas. E o legal é que você está compartilhando isso com os outros nesse canal. Exatamente, exatamente. Eu acho que, eu brinquei, né? Que todo mundo sabe, a gente vem falando, Peron, sobre a nossa batalha na dublagem. Sim. Né? Que a gente está enfrentando com a IA, enfim. E eu não suporto, eu sou uma pessoa que fica quieta, fica parada, pensando e remoendo o que poderia ser feito, não é comigo. Eu acho que eu sofro muito com isso. E aí eu falei, gente, se eu falo
né, nos bastidores, eu acho que eu posso falar em cena também, aproveitar tudo que Deus me deu, Exato. né? E aí eu comecei o trabalho do Podteca. E eu venho pensando nisso, nesse lance de conexão. Por que que essa pessoa vem em determinado dia? Por que que, de repente, do nada, surge uma pauta e a coisa dá super certo? E menos, né, Luna? Esse daqui é um cara que fala, calma, Teca, calma. Eu sou ansiosa por natureza. Teca, o que tiver que ser, vai ser. Teca, vai dar certo, acredita. Ele é o meu mentor para isso. Né? Ele segura a tua energia, ele que segura... é bastante. Há muito tempo, e não só no projeto do Podteca. Eu acho que na nossa convivência, ele é um cara de muita luz, assim, né? Como você, Peron, desde que eu conheço... Eu falo, gente, encontrar o Peron é aquela gotinha de felicidade no dia, sabe? Quando você encontra o Peron no estúdio. Porque se um dia esse rapaz ficar de mau humor, acalma. É que ela não conhece no dia a dia, só ajoelha e reza, porque aquele meteoro grandão vai aparecer. Porque é de uma paz, né, Peron, que você passa. Eu estou buscando, na verdade, né? A gente não tem de nós, a gente está procurando na atmosfera maior do plano espiritual daqueles que realmente têm, né? Como Chico Xavier, que é um exemplo para nós. Então, na verdade, a gente está nessa busca. Eu estou nessa busca. Mas não que eu alcancei. Coletiva, né, Fernando? Mas então, quando a gente está nessa busca coletiva, não é mais fácil? Né? E aí vem as lições de aprendizado, da ignorância, do dizer não primeiro, né? O humano tem dessa, né? Primeiro eu digo não, depois eu falo não sei, e aí depois eu vou aprender. Pois bem, né, Teca? Ela me ligou. Luna, eu preciso da sua ajuda. Vou ter um Podteca com o Fernando, um amigo. Explicou mais ou menos. Eu falei, tá bom, eu acho que eu tenho alguém que pode ir lá. E eu queria ele. E ele não queria vir? Não. O meu lugar é atrás das câmeras. Conversei com um amigo, o horário não encaixava. Conversei com outro amigo, o horário também não encaixava. Me deixa no gatilho para uma próxima ocasião. Falei para a Teca, calma, que eu ainda estou esperando uma resposta. E se não der certo, irei eu. E aqui estou. Tinha que ser. Tinha que ser. E eu acredito nisso, assim, que é a lei da atração. Alguns chamam, né, as leis que a gente tem, e o poder de escolha. Eu escolhi que esse programa vai dar certo e ele ia pro ar, né? E aí a gente faz acontecer. Isso está muito ligado ao nosso objetivo, à nossa história, não é isso, Peron? A gente tem uma proposta, né? Cada um tem a sua história particular de vida, tem as suas questões profissionais e tudo, e tem o seu conteúdo, não é? A sua essência para ser... O que a gente está fazendo o quê nesse planeta? A gente tem até uma frase de uma escritora, acho que é britânica, está lá no projeto Saber Mudar, eu não lembro exatamente a autora, que ela fala assim, para que vivemos a não ser para tornarmos a vida menos difícil uns para os outros? Não é? Então, a gente está aqui para compartilhar as nossas experiências, o nosso aprendizado e aprender um com o outro, né? E com isso, a gente tem... Agora vamos falar a parte que eu mais gosto, a curiosidade mora. Com isso, a gente tem os mentores, né? A gente pode dizer que Chico Xavier foi um grande mentor ou ele foi um captador de tudo isso e para repassar a mensagem que... Ele próprio foi o principal, vamos dizer, mestre, claro, primeiro Jesus Cristo, que é o espírito mais evoluído que esteve na Terra, em todos os aspectos, intelectualmente, moralmente, né? Sensacional, né? Ele é sensacional. E aí o Chico é um dos representantes dele, né? Não no sentido formal, mas no sentido da essência da evolução espiritual que tinha o Chico, né? E intelectual também, porque, como a gente estava falando, se não tivesse aquela capacidade intelectual tão vasta que ele tinha formada ao longo de muitas encarnações, ele não seria capaz de psicografar mais de 500 obras com conteúdo, com uma unidade excepcional, né? Se você estudar todas as obras dele, você vai ver que ali ele não sai uma linha fora do conteúdo, da essência, né? E tudo dos uma ensinamentos. Coisa contínua, né? Não tem uma quebra de pensamento, né? Assim. Não, tem as variações do tipo de literatura, né? Que ele fez, mais científica, filosófica, conteúdos históricos, poemas, trovas, aí tem crônicas, tem livro infantil. É de uma variedade assim excepcional, mas sempre com aquela unidade. Como explica, né? Aí quando você fala de várias encarnações, tem como saber quantas vezes ele passou aqui? O número não exatamente, mas a gente já tem várias pesquisas mostrando quem
muito provavelmente, para não dizer assim certeza, porque existem polêmicas dentro da própria doutrina, opiniões diversas, que ele foi, né? Então esse livro que eu fiz junto com o Carlos Bacelli tem muito dessa pesquisa aí. Eu escrevi a primeira parte, a segunda parte tem reunião de textos das obras do Bacelli, que é o principal biógrafo de Chico Xavier, e ele era amigo de Chico Xavier, psicografou 10 obras junto. E o próprio Bacelli é um médium psicógrafo excepcional com mais de 200 obras publicadas. Então eu colhi esse material todo e reuni sobre a tese, que para nós é uma certeza, de que ele foi Allan Kardec. E Allan Kardec, por sua vez, já tem estudos comprovando que ele foi, entre outros, Platão, filósofo Platão, séculos antes de Cristo. Mentira! E ele... Porque se você for ver, a filosofia de Sócrates e Platão era reencarnacionista. Já era reencarnacionista. Foi um pouco abafado. Arrepiou tudo aqui. Já estava lá. Então, se você estudar também na introdução do Livro dos Espíritos, que tem uma parte lá que fala sobre a filosofia de Sócrates e Platão, você vê a linha de ligação entre todas essas coisas, né? Então, você veja, Kardec... Ele fez a obra toda dele, que era o Hippolyte Léon Denisard Rivail, era um educador francês que só com 50 anos foi pesquisar a doutrina espírita em 15, né? Com 65 ele desencarnou, e ele produziu uma obra excepcional. Para a humanidade. Para a humanidade. Então não começou ali. Que ele não era só ele, a gente sabe arrepio em cima de arrepio. E não era só ele, né? Tem os espíritos, claro, mas ele era o codificador de tudo aquilo. E também estava, se ele não tivesse aquele poder de síntese, aquela mentalidade pedagógica, científica, ele não conseguiria produzir aquele material. Luna, porque foi o que mais me chamou a atenção nesse curto estudo, tá, gente? Por favor. Esse curto estudo que eu tive nesses últimos dias, que eu sabia que vocês vinham para cá, o que mais me chamou a atenção é que era um professor, era um cara letrado, Allan Kardec, e de repente, sobre uma matéria que ele vê de mesas, como é que era? Girantes. De mesas girantes, de uma curiosidade de falar, não é possível, isso aqui deve ser golpe, não sei o que. Ele escreve uma obra, ele começa a ir a fundo e pesquisar uma coisa que fica para a humanidade. Então, essa teoria de que vem... Não é possível que a pessoa acorde, eu vou escrever um negócio e vai ficar... Gente, e falando só rapidamente, outras encarnações dele, também foi João Evangelista, que escreveu o Apocalipse, que era assim com Jesus, quer dizer, nada... Tinha que ter uma canetinha para fazer a coisa cronológica. A cronologia. Agora, isso tudo tem que estudar, porque, na verdade, dentro do próprio movimento espírita, tem pessoas que têm opiniões contrárias, normal. Então, para produzir esse livro, por exemplo, eu pesquisei e li também as opiniões contrárias, dizendo que não. Mas a abundância de informação, de comprovação e de relações que existem a favor da tese é muito mais vasta e rica do que o contrário. Né? E mais uma vida dele foi Jan Hus, que era reitor da Universidade de Praga, na Tchecoslováquia. Foi queimado vivo na fogueira porque lutou contra os abusos da igreja, que era muito berrante na época. Isso a gente está falando de que época? Só século XIV, XV. Acho que é 13, 14, 15. Épocas de descobrimento, então. Antes até, né? E ali, se você for ver também a história de Jan Hus, né, do Jerônimo de Praga, que era um discípulo dele também. Nossa, aí vai longe. Então, alguma coisa tem nesse livro, mas tem outras obras que também falam. Então, você veja que a preparação de Chico Xavier vinha de muitos séculos, milênios, na verdade, né? Gente, eu tô de cara. Porque, né, como você falou no começo, nessa vida, ele só fez até a 4ª série. Mas a capacidade... a capacidade dele, né, a evolução intelectual e moral era tamanha que ele conseguiu produzir tudo isso em quase um século de uma vida inteira, sendo atacado de todas as maneiras e não perdendo a linha. Esse tinha paciência. Não, gente. Mas vocês... A gente está aprendendo. Tem um pezinho ali em Minas, ali, que eu sei, Peron. Vamos lá puxar sua linha também da família, porque... Até a carinha, até esse sorriso.
Mas verdade, a gente, na verdade, está só aprendendo, né? Uma Porque- coisa que eu gostei muito estudando esses dias é isso que você falou. Não tem certo e errado na doutrina e não tem vamos parar de pesquisar aqui que está tudo concretizado. Isso eu É. achei fantástico. É liberdade de pensamento. A né? liberdade de A pensamento. gente respeita as opiniões contrárias, a gente está aqui para aprender. Aham. E às vezes a gente retificar aquela ideia que a gente tinha, que poderia, que no processo da pesquisa e do conhecimento, a gente também pode se equivocar. Tem que ir retificando. Eu mesmo, muita coisa que eu estudei ao longo das décadas, eu fui vendo que há 10 anos atrás ou há 20, eu estava na linha certa, mas eu ainda tinha muitas arestas intelectivas para corrigir, para poder chegar numa determinada verdade que eu só alcancei porque não parei de estudar. E outras que eu ainda preciso aprimorar, né? A gente não sabe. Que é só uma pontinha do novelo. Porque como é que a gente vai desenvolver, né, essa percepção se a gente não treina? Tudo é treino, né? Então, Como tudo na vida. Tudo. tudo. Então é um exercício. Aham. Mas o triste é ver que muitas pessoas às vezes não estudam e querem dar uma definição definitiva, uma opinião definitiva sobre uma coisa que elas não aprofundaram. Sim. Né? E isso tem. é muito reflexo dessa época que a gente está vivendo, né, Fernando? É tudo muito rápido, né? Sim. É. Consome, distribui, E acabou. não questiona, morreu o assunto ali, começa outro. Julga, e- né? Às vezes julga sem Às saber. vezes não, né? A gente tá aí, é o Tribunal do Crime antigamente, hoje tem o Tribunal da Internet. Sim. Que todo mundo é advogado, todo mundo é criminalista, todo mundo é polícia. Que é legal Todo por mundo um é ladrão. lado, porque as pessoas têm oportunidade de expressão, né? Que antigamente não tinha tanto. Hoje as pessoas podem falar. Então isso a gente tem que ver que é uma coisa legal, é uma coisa positiva. Mas também as pessoas, por esse lado, às vezes acabam dando vazão a uma coisa muito negativa mesmo, né? Quer dizer, eu vou dar vazão aqui aos instintos belicosos de ficar contrário à opinião da outra pessoa pelo simples Porque prazer. eu quero. Porque eu Ou quero. para aparecer, ou para. Né? Sim. E não, não se raciocina. importa com um segundo e terceiro que está ali na história. Eu acho que esse é o grande mal, né? Eu acho que Deus deu a capacidade da gente pensar. Por que não usar? Né? Não é só a cabeça. E eu acho, sim, que a internet está limitando a capacidade de raciocínio do ser humano, infelizmente. A gente não está conseguindo usar isso, na maioria das vezes, em prol de alguma coisa boa. Eu estou falando da futilidade. É Sim, óbvio que a internet veio para ajudar a humanidade de uma maneira geral, né? Quem somos nós hoje sem internet, né? Mas não só a internet, a tecnologia como um todo, né? Mas acaba limitando o ser humano a esse tipo de coisa que a gente está discutindo aqui hoje. Mas é o pão e circo dessa nossa época que a gente está vivendo. É a versão 2.0. Do pão e circo, exato. Mas e as pessoas vão vivendo suas vidas, algumas conseguem notar ali os resquícios das suas virtudes e trabalhar aquilo. E outras não conseguem notar os resquícios dos seus vícios para trabalhar aquilo. E vai levando a vida em paralelo E ok. sem pesar, sem medir, sem refletir a respeito. E vai para onde? E sabe que tem Vai uma parar coisa. Vocês que me respondem. Vai parar onde, gente? E tem uma coisa interessante também com a internet, que é o seguinte: infelizmente, as pessoas também estão ficando muito mal acostumadas a ser superficiais, como você falou, né? Então, assim, pelo fato da facilidade dos vídeos, que são excelentes, porque hoje em dia a gente tem um recurso audiovisual fantástico que a Como gente não nunca tinha no tivemos. passado. Mas elas estão lendo menos, né? É tudo muito rápido. Elas não têm paciência nem de ler um artigo curto inteiro, é tudo passando rápido. E os livros, então, menos ainda. Sim. E isso faz muita falta para a formação intelectual e moral. Moral no sentido espiritual humano, né? Humanística. A formação das pessoas, porque isso é o que traz o senso crítico e autocrítico. A base, né? A base. Você tem que ter base para dizer alguma coisa, para criticar alguma coisa, né? Eu chamo isso de inteligência. E na nossa área cultural, e também na nossa área artística também, né, que faz muita falta esse conhecimento, a gente Sim, precisa ter isso. sim. E isso não é uma coisa que a gente improvisa, é uma coisa que a gente cultiva durante a vida inteira. Então a gente precisa encontrar um tempo para ler um livro inteiro, para refletir sobre aquilo. É possível. E respirar, Peron, É. né? Vamos respirar. Vamos sentar e ter prazer
de curtir aquilo e não ter 5 minutos, uma minutagem, né, ali limitante, porque eu tenho que comentar e fazer outra coisa e tudo ao mesmo tempo agora. Né? Tem que ter esse respiro. Eu acho que isso, até a própria doutrina já ensina, que tudo é tempo, existe tempo para tudo. Exatamente. E assim, na verdade, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, justamente pela metralhadora de informação que a gente recebe, né? E ser seletivo com aquilo e saber relaxar, né? Com coisas interessantes, leves, e engraçadas também, mas não pode tirar todo o tempo que a gente tem para aprofundar coisas sérias, coisas relevantes, né? Porque a nossa formação, né? O que é mais relevante do que a vida além daqui, né? Porque a nossa passagem é muito rápida. E quando a gente fala de vida após a morte, na verdade, não é uma coisa lá depois. A gente está integrado. A gente está sempre na vida, aqui ou depois que a gente foi. Gente, adorei. É a vida depois da vida. A gente está sempre na vida, porque a vida espiritual é aqui agora, não é depois. Não é depois que a gente desencarnou ou antes que a gente veio e reencarnou. Ela é sempre o agora contínuo, né? Então, tudo são experiências. Então, esse que é a coisa. Não existe uma desconexão. Tudo está conectado. Tudo é a vida. Então, quando a gente se informa e procura estudar e aprender sobre essa realidade maior, né, a gente vai ver que, na verdade, não tem como separar uma coisa da outra. E a nossa responsabilidade, como a gente age, o que a gente faz, também a gente amplia para todas as nossas atividades, né? Profissionais, familiares, espirituais, porque tudo é uma coisa só. Tudo está integrado. Gente, que é a mesma raiz, né? Muito bacana. Só para dar um cortezinho aqui, a gente está quase ali no meio do programa, para quem chegou agora dar aquela corridinha no vídeo. Eu sou Teca Pincovai, vocês já estão cansados de saber. Cansados não, por favor, por favor. O meu Instagram pessoal é Teca Pincovai, todo junto. O do Podteca no Instagram é Podteca_oficial, no YouTube Podteca, TikTok Podteca, meu e-mail podtecaoficial, tudo junto, @gmail.com. Corre lá. Quer saber mais desse assunto? Quer mandar e-mail? Quer perguntas, respostas? Aposto que vocês fazem isso, né? Se eles mandarem, a gente tá aqui, conexão direta, tá bom? Canal direto, vai na comunidade do YouTube também, dá aquela comentada, manda a pergunta. Vou estar sempre em contato com eles, porque esse assunto, gente, rende muita coisa, não é? E esse é o Luiz Luna, diretor de arte, fotógrafo, fotografia, diretor de tudo, gente boa, espiritualista, que mais? Dizem. E o cara é gente boa demais. Qual o seu Instagram, meu amor? Luiz Luna 07. Boa. Também podem entrar lá em contato com você? Podem entrar, podem mandar mensagem. Quanto mais, melhor, né? O Luna é a primeira pessoa que ele é convicto, ele fala, eu gosto de gente. Gosto 24 horas. Gosto de gente, acredito nas pessoas. E não é brincadeira, eu tô levando a brincadeira, mas ele gosta mesmo. E do lado dele tem o Fernando Peron, que é um amigo também, dublador, ator e um grande estudioso da vida de Chico Xavier e Allan Kardec e afins, né, Peron? Estou aprendendo sempre. Qual o seu Instagram, amor? Olha, agora você me pegou porque cada um é de um jeito. Instagram, Facebook, o TikTok. Fernando Peron. Peron, né? você acha em qualquer lugar. Isso. Estou em todos. Para matar a curiosidade, o cara tem mais de quantos anos de dublagem? De dublagem, 29. 29 anos de dublagem. Ele vai voltar aqui para falar de dublagem também, tá, Podteca? Fica aí tranquilinho. Mas é uma carreira espetacular. Todo filme que você assistiu, Peron tá nele, eu tenho certeza. Certeza, porque é um talento mesmo. Mas a gente está aqui para falar realmente do assunto que me chamou a atenção durante 15 dias aqui. E me fala, vamos falar um pouquinho das coisas, Peron, que não tá no seu livro, mas acho que ainda todo mundo tem muita curiosidade, que são aquelas premonições do Chico Xavier, né, que ele teve naquela época. Algumas coisas já concretizaram, principalmente, como é que era o nome do programa que ele deu a entrevista, que é fabuloso? Pinga Fogo. Pinga Fogo. Sim. Né? Tava vendo uns trechinhos também. Ele previu ali, ao vivo e a cores ali naquela época. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a descoberta do pré-sal. Pelo que eu vi, ele acertou em cheio.
que o Brasil teria uma capacidade econômica ali de base do petróleo muito grande. Foi Só isso? mais de 50 anos, né? O Pinga Fogo ele esteve 2 vezes em 1971, no meio do ano e no final do ano. Foi a maior a audiência da história da televisão brasileira, né? Até hoje proporcionalmente, porque depois teve expansão, né, dos canais de televisão e tudo. E isso está registrado, né? Depois de muito... Em 2006 saiu o DVD completo com esse material. E tem lá agora no YouTube também. Também se transformaram em livros. E tem muita coisa ali. E engraçado que o Chico fazia isso de uma maneira simples. Ou seja, ele não era um guru ali fazendo previsões. Não, conversando naturalmente, sendo entrevistado por jornalistas sobre os mais diferentes assuntos. Ali ele falou sobre ciência, sobre Bíblia, sobre futebol, sobre música, sobre aborto, sobre muitos temas. Sim, foi... E ali, por exemplo, lembrei agora, por exemplo, ele falou sobre a água na Lua. A água na Lua. Assim, São essas previsões que eu fiquei de cara. Que só em 2009, se não me engano, 2008, 2009, que foi comprovado. Quer dizer, 40 anos depois, mais de 40, né? Eu citei o pré-sal por ser uma coisa do Brasil, ser uma coisa, né, aqui no nosso quintal. E eu acho que, né, tem essa afinidade e essa coisa de, caramba, realmente aconteceu, né? E aí vem essa história da Lua. E o que mais, assim, que eles previu naquela época que ainda não chegou a acontecer, que ainda está por vir? Vocês por sabem exemplo, dizer sobre alguma coisa? o bebê feito fora... a gestação fora do útero. Ele previu que isso ia acontecer, né? Agora, eu não tenho certeza se foi no programa ou se foi em entrevista separado, porque tem muito material sobre vida e obra dele, né? Tem quase 400 obras. E ali ele falou que no futuro ia levar mais ou menos 200 anos. A ciência ia conseguir fazer um útero artificial e que o bebê ia se desenvolver ali dentro normalmente. E que o espírito ia reencarnar ali normalmente. Gente, então você vê. Mas e aí? Como explica? E então, aí é a capacidade dele de pré-ciência realmente de ver o futuro com muita facilidade, mas ele sempre muito comedido para falar sobre isso. Porque ele... é chocante. Né? Imagina isso. Há quantos anos? Foi em 60? Isso? O programa Pinga Fogo foi em 1971. Há quantos anos? Imagina o cara falando mais de um negócio 50. O cara é ótimo, né? Imagina, eu sou desse jeito, você sabe? Realmente, porque ele tinha essa capacidade, mas ele era tudo muito discreto. Ele só falava quando necessário e até uma certa medida do que era necessário falar. E muita coisa ele falava, a gente sabe, e não. Ele sabia e não falava. Né? Tomar cuidado para passar aquela informação de maneira que as pessoas entendessem. Que não contextualizassem e não chocassem. Mas isso aí, vamos lá. Isso é do espírito ou é do jeito dele, assim? É o espírito, né? O jeitinho. Você diz de algum outro espírito que falava isso para... Não, é a curiosidade mesmo minha, assim, tipo, tem essa separação de... Não tem, né? É uma coisa só. Na verdade... Ele tinha aquele jeitinho protetor e ele cuidadoso. tinha muita humildade, uma humildade autêntica. Então, ele se escondia por trás de tudo, ele encobria a própria luz, na verdade, né? E ele sempre dizia, os espíritos disseram, Emmanuel me disse que era verdade, mas muita coisa vinha dele mesmo, né? Da capacidade dele. Porque ele é esse ser evoluído. Porque, na verdade, Chico Xavier era mais evoluído do que todos os espíritos que trabalharam e psicografaram através dele. Sério? Sem dúvida nenhuma. E como ficava o Emmanuel? Como fica ele na história? Então, era um ele espírito... Era bonzinho, né? Ele era um espírito coordenador... um espírito coordenador de toda a obra psicográfica do Chico Xavier, né? Mas, na verdade, tem estudos também que dizem e que mostram que o coordenador maior de todo o trabalho de Chico Xavier, na parte não só de psicografia, mas social, da caridade e tudo mais, era o próprio Jesus, né? Que comandava tudo ali, porque a ligação dos dois era muito grande. Isso sem nenhuma idolatria por Chico Xavier. A gente está falando de uma maneira assim, estudando profundamente a vida e obra dele. É uma coisa real. Então, e o Emmanuel, apesar daquela brincadeira que tem, de que ele dava bronca no Chico e tudo, o Chico meio que se escondia para apagar a própria luz e para sobressair os ensinamentos por detrás, para nos ensinar, né? Gente, olha, no mínimo, eu tenho que voltar nessa terra umas 10 vezes ainda
às vezes, para conseguir compreender esse tipo de amor maior, né? Que vem de Jesus Cristo, vem do Chico Xavier, vem de Buda, vem de várias outras entidades que, no mínimo, é o que eu brinco, né? São gente boa demais para a gente compreender numa vida só, né? É muito amor ao próximo, é muito amor, sei lá, que ultrapassa tantas barreiras e tem tanta coisa por trás ainda para a gente estudar Porque para a gente captar certas coisas, na verdade, a gente precisa ter aquilo desenvolvido dentro de nós, a gente não tem ainda, né? A gente é muito pequeno em amor, em coisa. Quantas horas eu vou ter que voltar? Quantas vezes? A gente nem conte, porque a gente vai voltar muito. Ah, meu Deus do céu! Já viemos tantas vezes, vão voltar tantas outras. E outra, não tem só aqui para aprender, tem outros mundos. A gente aprende também no plano espiritual, nos intervalos das... Tem uma coisa assim, não é vai e volta, não, coisa a chata. gente aprende lá também. Não é bateu, voltou. Não. E outra... Ai, que bom, né? Dá um respiro, né? Deus sabe que a gente demora mesmo, por isso que a gente tem que fazer o possível também, agora. Né? A Deus gente... é paciente, oh meu Deus. Por isso que a gente tem Deus é paciente, oh meu Deus. Por isso que a gente tem tantas chances quantas forem preciso. Não existe errar eternamente. A gente vai aprendendo mesmo e erra, tropeça, cai, levanta e vamos em frente. Não? O importante é procurar fazer o melhor sem querer ser santo, que a gente não é. Né? Sem querer acertar em tudo, porque a gente vai errar, é normal. Né? Mas dentro do possível, parar para pensar em cada situação. O que eu faço aqui? Né? Vou tomar mais cuidado. Não sei se eu não sei, eu vou esperar, eu vou mentalizar, eu vou estudar para ver como agir. E se errar, servir como experiência. Sim. Não que a gente vai acertar sempre. Né? E comparar com as nossas referências. Né? Onde eu quero chegar, quem que eu uso como espelho? É isso que eu ia perguntar. Você vê uma grande diferença desse pré-estudo e pós-estudo em você? Vejo. Mas entendo que também era o caminho natural de compreender quais são os vícios, quais são as virtudes, que ainda não enxerguei muitas. Vou chegar lá. E o equilíbrio entre essas coisas, como eu faço para chegar onde eu tenho que chegar, muitas vezes não sabendo onde eu tenho que chegar, mas entendendo que eu tenho que chegar lá. Como que eu equilibro isso? Entendi. Que caminho que eu vou seguir? E aí são os espelhos. Meu pai, meu filho, é o Chico, é Jesus. Quando a gente se olha no espelho e enxerga no espelho a centelha divina que a gente talvez fique mais fácil. Boa. Porque, afinal de contas, o que somos? Somos um só. Somos isso, centelha de Deus. Ai, gente. Com um sopro. Vocês não vão me deixar aqui sozinha, né? Porque eu vou voltar mais vezes, pelo tanto que vocês A gente também vai. Ó, eu quero fazer 2 perguntas agora. Já está quase acabando, mas eu não posso deixar. Você acha que o espírito que se tornou Allan Kardec, que se tornou Chico, já voltou? Segundo ele próprio, em entrevistas, né, o Emmanuel voltaria no plano físico pouco antes ou pouco depois de Chico desencarnar. E segundo também estudos, depoimentos de pessoas fidedignas que conviveram com Chico Xavier, que eram amigos de Chico Xavier, o Emmanuel reencarnou no ano 2000. Então ele está por uns 24 anos agora, em 2024, né? Isso também é uma coisa que a gente tem que estudar, pensar e tudo, né? Porque também tem muita confabulação em cima, pessoas falando coisas que às vezes não são exatamente como foram, mas pela própria vivência de pessoas que estiveram com ele, sérias, aconteceria assim. E o Chico, durante esta encarnação de Emmanuel, no século XXI, seria o orientador espiritual do Emmanuel. Inverteram. Que da hora! Tanto é possível. E o Emmanuel falava para o Chico, meio brincando, né? Quando você desencarnar, você vai ver como é difícil influenciar uma pessoa que está aqui na Terra. Né? Que sensacional! E o Chico falando, e também quando você estiver aqui, você vai ver também como é difícil trabalhar como médium, né? E receber essas informações, porque são dificuldades
né, dos dois lados. Legal! Isso do Emmanuel. Agora já aprendi que não é mais Emmanuel, é Emmanuel. Para mostrar que não é fácil nem estar lá e nem estar aqui. Cá. Gente, o equilíbrio. A gente não tem sossego nenhum, assim, não tem assim aquele vasto campo verde que você se joga lá. E para terminar a sua pergunta, então Chico voltaria, ele voltaria depois desse período no século 22, numa nova encarnação, que aí também tem depoimentos e tem opiniões diferentes de pessoas que conviveram com o Chico, que estudam vida e obra dele. A gente não sabe exatamente, mas depois do século 21 agora, Chico, o Emmanuel voltando, desencarnando, voltando, cumprindo a sua missão. Na próxima encarnação, no século 21, ele voltaria aqui para o plano físico para uma nova missão. Né? E assim vai em frente. Mas agora o Chico também está fazendo muita coisa do outro lado, né? Sim. Não está parado. Continua trabalhando muito. Né? Que legal, que da hora. Então, essa foi uma das minhas curiosidades maiores, assim. A outra que me chamou muita atenção foi o lado dos mentores maiores. Eu não sei como dizer, né? Que diz que houve uma reunião por volta de 2016 dos mestres do universo, vamos colocar assim, eu não sei a denominação, que o Chico alertou que teria o dia D ou o dia primeiro, era uma coisa assim, que esses mentores estariam nos dando um alerta sobre as armas nucleares, sobre o processo de guerra aqui no mundo, como estaria, e aí teria um período, que eles dariam um período para a humanidade não levar a ferro e fogo essa história das armas nucleares e destruição em massa. Pelo que eu me lembro, seria 2016 era o prazo máximo, acabaria em 2016. Você está falando da data limite? Data limite, exato, Peron. Seria 2019. 2019. Me conta essa história. É isso? Mais gaguejei do que contei, mas tem aqui especialistas para dizer. O Peron é mais especialista. Então, tem esse material realmente, né? Foi feito, tem um livro que começou com essa história toda, né? Que é um livro de Geraldo Lemos Neto e Marlene Nobre. Marlene Nobre, ambos amigos de Chico Xavier. Marlene Nobre, médica, já desencarnada. E que ele fala dessas conversas que o Geraldo teve com Chico Xavier nos anos 80. E aí o livro a gente tem que estudar, que chama Não Será em 2012. Foi a primeira edição do livro, que fala sobre essa data limite. E em 2018, 2019, saiu a edição atualizada desse conteúdo, né? Então, e depois foi feito um documentário que teve uma grande repercussão na mídia, né? Do documentário saiu um outro livro a partir do documentário. Então a gente tem que estudar esse assunto, mas... só dá aquela pincelada para a gente O Chico realmente falou da questão, não só nos anos 80, mas no próprio Pinga Fogo ele também falou, né, sobre o perigo das armas nucleares, mas não é nada que a gente tenha que fazer algo sensacionalista em cima. A gente tem que refletir, né, sobre esses alertas, porque a gente está em risco. Você veja quantas guerras estão acontecendo agora, em pleno século XXI ainda, né? Então está tudo em risco. O que a gente precisa fazer é a nossa parte sempre. Então, que começa dentro de nós, na verdade. As grandes guerras no mundo, ela começa dentro de nós. Aí você fala assim, não, mas a gente faz a nossa parte, a gente não controla o que os presidentes dos países desencadeiam. Sim, mas a gente está tudo na atmosfera do planeta Terra, né? Os nossos pensamentos também influenciam, são influenciados. Então, aquilo que a gente não faz muitas vezes dentro de casa, na família, quando a gente perde a paciência, quando a gente não quer perdoar, quando a gente não quer amar, ou que a gente julga demais as pessoas na vida, tudo isso é uma carga psicoemocional pesada sobre o planeta como um todo. E todos estamos nos influenciando. Então, se a gente procura educar a si mesmo, no sentido profundo, né, da palavra, a gente vai estar contribuindo para a paz no planeta como um todo, né? E fora isso, claro, debater a respeito disso, né? Estar bem informado sobre as questões políticas internacionais e sobre, se a gente tem um conhecimento espiritual, a gente vai estar mais bem preparado para evitar o pior, porque uma guerra nuclear realmente seria muito triste e é uma coisa que pode ser evitada. E eu vim para cá pensando justamente hoje, porque
Hoje é dia 21, tá? Esse programa é editado, vocês já sabem. Foi lançado pela Rússia o primeiro míssil intercontinental. E eu falei, gente, a gente vai falar sobre um assunto que pode chegar nesse nível. Da Ucrânia para a Rússia? Da Rússia para a Ucrânia. Ucrânia. Só que não foi no território russo. Foi intercontinental. Não sei se estava na China, se estava nos aliados. Não sei dizer onde estava. É a notícia de hoje, né? É a notícia de hoje. É. Então, isso me arrepiou. Eu falei, gente, né? Até onde mais a gente vai ter que chegar? A própria guerra do Oriente Médio agora, que para mim está uma coisa muito mais absurda do que já foi, porque agora os drones entraram também em ação. Então, não só, claro, uma arma de destruição em massa é uma coisa chocante só de ouvir. Mas você ali, ó, comandando um drone, entra numa casa e mata uma família, parece que está relativamente normal. Então, até quando a gente vai ter que parar? Eu adorei o que você falou, que a construção da paz mundial começa dentro da gente, da paz do universo. Porque a gente carrega um universo dentro da gente. Eu acho que é a partir dessa convicção que a gente consegue expandir o amor e expandir tudo de bom que a gente tem. Embora pareça uma coisa ingênua ou romantizada demais, não, na verdade, quando a gente estuda, a gente vê que é isso mesmo, parte de dentro. E a gente podendo influenciar pelo menos algumas pessoas ao nosso redor, positivamente, a gente vai estar contribuindo. E se outra pessoa do lado e mais outra, e a outra também faz, né, com convicção aquilo, porque na verdade o bem e o amor por total convicção a gente ainda não faz, porque a gente é pequeno, a gente está aprendendo, né? A gente tropeça, às vezes a gente duvida, a gente perde a paciência, mas se a gente continua nessa busca, que é a partir do conhecimento também, que faz muita falta, a gente vai conseguir expandir isso naturalmente e vai conseguir, pelo menos, deter um pouco mais toda essa balbúrdia que está acontecendo no mundo. Entendi. Tá, Podtechers? Fala, É um Luna. exercício simples. Qual é? De manhã a gente acorda e pensa que todos os meus pensamentos, palavras e atos reflitam o amor que eu deva distribuir. E à noite, que amanhã eu seja melhor do que hoje. Pronto. Não é tão Exatamente. complicado, né? Não é complicado, mas é difícil. Porque somos humanos, estamos aqui para aprender. Eu espero que nesse programa a gente tenha conseguido passar. E olha, eu vou falar, na terceira temporada eu só choro. Vai, ó, por favor. Porque a gente está recebendo tanta gente, assim, com tanto carinho, com tanto amor que exala, assim. Que você tem isso dentro de você. Ai, meu Deus, já é a terceira por pessoa isso. que fala. Eu tenho muito amor mesmo. Mas tem. E porque isso aí vem à tona, por quê? Porque você tem, né? Que bom. Então, que isso bom. só detona essa coisa boa que você já tem aí dentro. Podtechers, eu espero que com essas minhas gaguejadas, com essa minha curiosidade, vocês tenham podido entender um pouquinho mais desse universo. Deixo aqui aberto a lacuna para a gente estudar mais, né? A curiosidade, ela vem, não é por acaso, é para abrir janelas mesmo, né? As janelas do conhecimento. Quem quiser o livro do Peron, acha onde, Peron? Tem nas livrarias espíritas e não espíritas, pela internet, buscando pelo título, vocês vão encontrar. Por exemplo, na candeia.com, que é uma grande livraria espírita. Maravilha, maravilha. E você falou, Luna, que você está no Perseverança, que é um centro aqui de São Paulo, é isso? Um dos maiores do mundo. Um dos o maiores maior do mundo. Sou frequentador. É frequentador lá, e aí você recomenda. Recomendo. Muito bem, Qualquer casa espírita, na verdade, né? muito bem. Buscar conhecimento em qualquer uma das casas espíritas. Muito bem. Gente, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada pela paciência de Nós que vocês. agradecemos. Pelo ensinamento de hoje. Eu saio daqui mais renovada, assim, de dizer que há esperança. Há esperança. Eu brinco que, né? Ai, tô cansada de voltar aqui. Não, eu vou voltar. Quantas vezes for necessário para essa compreensão realmente de que somos feitos de um ser só e temos que ser gratos por essa criação e pela vida que a gente tem a cada dia. Verdade. Sim. É isso? Muito bem, gente. Adorei, Legal. adorei. Muito obrigada. Segura aí, Podteca, segura a lágrima. Terceira temporada tá no meinho. Tem muita mais coisa por aí. Agora a gente vai comemorar a nossa vida, a nossa passagem aqui com os vinhos do Mestre Baco, que é o meu patrocinador mor. No Instagram, @mestrebaco com 2 Cs. Todas as
qualidades de uva, todos os vinhos brancos, espumantes, né? Você encontra no Mestre Baco. E aproveita que tá chegando o final do ano, a gente já tá nesse climinha, né, de Réveillon, a ceia de Natal, já faz a encomenda para ele entrega em casa, tá bom? Vai curtindo as dicas do Mestre Baco. E tem mais, gente, Podteca tá aí, ó, estamos na metade, tem muita coisa boa vindo. Eu espero que vocês estejam gostando, porque eu tô adorando. Obrigada, até a próxima.